Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, se cuidando. Então, vamos dar continuidade na nossa disciplina, relembrando um pouquinho alguns conceitos que a gente viu no capítulo 2 e começando o capítulo 3, tá? Então, a gente vai falar de reta, semi-reta, segmento de reta. Então, vamos recordar um pouquinho. Olha lá, vamos lá. A gente viu o que é uma reta. Ó, uma reta, ela é um conjunto infinito de pontos geométricos em uma mesma direção. Então, uma reta, ela não tem nem início e nem fim. Então, olha aqui, ó, todos esses pontos aqui, elas estão na mesma direção. Então, a gente fala que esses infinitos pontos juntos formam uma reta, tá? Então, como que a gente pode representar uma reta, tá? A gente então representa ela de duas maneiras. Através de dois pontos que pertençam à reta. Então essa reta aqui, ó, ela tem infinitos pontos. Entre esses infinitos pontos, a gente tem o ponto A e o ponto B. Lembrando que ponto sempre representa em letra maiúscula. Então a gente pode falar que essa é a reta AB, pois só existe uma única reta no universo todo que passe por A e B ao mesmo ponto. A gente não consegue traçar uma outra reta que não seja coincidente a essa, também passe por esses pontos. Então a gente fala que essa reta é a minha reta AB. Ou a gente pode dar o nome para uma reta de uma letra, só que agora a gente vai representar ela minúscula. Então eu posso falar que essa aqui é minha reta R, tá? Então esse é o conceito de reta. O que é uma semi-reta, pessoal? Uma semi-reta, ela é uma parte de uma reta, tá? Uma reta, como eu falei, como a gente acabou de ver, ela não tem nem início e nem fim. Já uma semi-reta, ela tem um início, tá? Então a gente representa, ela tem um início, mas não tem um fim. Então a gente representa ela por duas letras, ó. A letra, por exemplo, essa daqui é a minha semi-reta IU. Ela tem o início em I, mas ela não tem fim em U, ó. Depois de U ela continua. Então a gente representa como semi-reta IU os pontos maiúsculos e a gente coloca, ou a gente coloca um ponto em cima de onde ela inicia, ou a gente coloca uma seta apontando para U. Quer dizer que ela tem continuidade depois de U, tá? Mas ela inicia. Então, uma semi-reta, ela é uma parte de uma reta. Ela tem início, mas não tem fim. E um segmento de reta, pessoal? Um segmento de reta também é uma parte de uma reta, só que agora ela tem início e tem fim, tá? Então, a gente fala o segmento de reta, como que a gente representa o segmento de reta? Ela é a gente representa o ponto que ela inicia e o ponto que ela finaliza, tá? Então, esse daqui é o meu segmento de reta PQ, o ponto que ela inicia e o ponto que ela finaliza. A gente representa ela entre parênteses ou a gente coloca uma travessão dela. Todas essas representações são representações possíveis para segmento de reta. Então, vamos continuar aqui, ó, tá? Tudo isso daqui, pessoal, já foram conceitos que a gente viu no capítulo 2. Eu estou só relembrando. Agora a gente vai iniciar o capítulo 3, que é a posição relativa de duas retas, tá, pessoal? Então, duas retas, quando elas se encontram, duas retas elas podem estar nas seguintes relações entre elas. Elas podem ser retas concorrentes. E o que a gente fala que são retas concorrentes? São retas que têm um ponto em comum, tá? Ou seja, elas se concorrem em um ponto. Tem um ponto que elas se encontram. Então, olha aqui, ó, essa é minha reta R e essa é minha reta P. Elas têm um único ponto em que elas concorrem, que elas se encontram. Aqui a gente tem uma reta X e a gente tem uma reta P. A gente tem aqui, ó, de novo, ponto que elas se encontram. Então, duas retas podem se encontrar em um único ponto. Se elas se encontram em um único ponto, a gente fala que elas são retas concorrentes, tá? Existem, pessoal, algumas formas da gente... Existem entre as retas concorrentes,
existem dois tipos, tá? Elas podem ser concorrentes perpendiculares e concorrentes oblíquas, tá? A gente fala que as retas são concorrentes perpendiculares se elas tiverem um encontro entre si, se elas tiverem a 90 graus entre si. Então, ela divide aqui, ó, o ângulo entre RP é 90 graus em qualquer um dos lados que eu observo e encontro. Então, é 90 graus aqui, 90 graus desse lado, 90 graus desse, 90 graus. Tá? E a gente fala que essas retas são concorrentes oblíquas se elas se encontram em qualquer outro ângulo diferente de 90 graus. Se é 90 graus, elas se encontram perpendicularmente. Se não é 90 graus, elas se encontram de maneira oblíqua. Tá? Então, se elas se encontram em um ponto, concorrentes. Se esse ângulo entre elas for 90 graus, concorrente perpendicular. Se esse ângulo entre elas não for 90 graus, concorrente oblíquo. Tá? E isso são para retas que se encontram. Agora a gente tem algumas retas que não se encontram, tá? Essas retas que não se encontram nunca, a gente chama elas de retas paralelas. Pessoal, retas paralelas são retas que não têm nenhum ponto em comum, tá? Então, se a gente esticar a reta U até o infinito para frente e para trás, e esticar a reta T até o infinito para frente e para trás, essas retas nunca vão se encontrar. Se essas retas não vão se encontrar, não tem nenhum único ponto em comum, a gente chama elas de retas paralelas. Agora a gente pode ter também uma reta que está em cima da outra. Ou seja, aqui a minha reta I e a minha reta J, elas estão todos os pontos em comum. Então, quando elas têm todos os pontos em comum, a gente chama essas retas de retas coincidentes. Então, nenhum ponto em comum, paralela. Todos os pontos em comum, coincidentes. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, acompanhem comigo. Então, a gente tem aqui, ó, se elas se encontram, concorrentes. Com um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Com qualquer ângulo diferente desse, oblíquas. Se elas não se encontram nunca, paralelas. Se elas, todos os pontos em comum são retas coincidentes, tá? Esse é o resumo desse início que a gente estudou. Então, como que a gente traça retas paralelas? Então, agora eu quero que... Esse é o exercício 1, tá? Eu quero que todo mundo pegue uma folha e pegue o esquadro e uma régua e faça junto comigo aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a régua e o esquadro como a gente vê na figura, ó. Então, a gente vai pegar e vai traçar um traço no esquadro, tá? Mantendo a régua e o esquadro fixo, a gente vai traçar o primeiro traço. Então, todo mundo faz esse traço aí para mim. Vou esperar um pouquinho. Feito isso, agora eu quero que vocês não movam a régua. É muito importante deixar a régua paradinha, tá? Então, você vai fixar uma mão na régua e você vai escorregar o esquadro para baixo da régua. Então, ó, só o esquadro que vai se movimentar para baixo. A régua é muito importante que ela fique parada. E quando você foi descer o esquadro, a régua se moveu, você tem que voltar no primeiro passo e fazer ele de novo, tá? Se você conseguiu descer o esquadro sem movimentar a régua, eu quero que você agora faça outra reta, tá? Pessoal, essas duas retas que a gente desenhou, desde que a gente não tenha movimentado a régua, a gente acabou de traçar duas retas que são paralelas, tá? Então, eu quero todo mundo traçando duas retas paralelas para mim no caderno desenho geométrico. Agora vocês vão, ó, 4. Agora a gente vai identificar as retas, tá? Você identifica a reta dando para ela um nome, letra maiúscula, uma letra em letra minúscula, tá? Pronto. E escreve o título, retas paralelas. Agora a gente vai traçar retas perpendiculares. Então vamos mudar de folha e vamos aprender a traçar retas perpendiculares. Então, olha só. Então, escreve lá o título no caderno de desenho retas perpendiculares. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar a régua no caderno, tá? Em qualquer posição. E com
com a mão firme traçar uma reta nessa régua, tá? Igual a gente pode ver no desenho aqui. Feito isso, pessoal, novamente, a minha régua não pode se mover. Então você vai colocar a mão muito firme na régua e em cima da régua você vai colocar um esquadro igual está indicado no desenho. Tá? Uma vez que você posicionou o esquadro, firmou a régua e o esquadro, você vai traçar uma reta em cima do esquadro, tá? Apoiando a régua e o esquadro. Pronto, pessoal. Você acabou de desenhar duas retas perpendiculares. Agora é só identificar essas retas, tá? Essa é a atividade que eu quero que vocês façam por hoje, mais as atividades da apostila que eu vou encaminhar. Por enquanto é só, pessoal. Eu quero que todo mundo se cuidando, todo mundo dentro de casa. E um grande abraço para todo mundo.